meus amados irmãos. Deus nos deu a oportunidade de meditarmos mais uma vez em Sua Palavra. Por isso eu convido você a ficar ligado e abrir comigo a sua Bíblia na Epístola de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 16. Nós não vamos fazer toda a leitura da nossa perícope agora, mas deixa a sua Bíblia aberta em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 16, e nós vamos lendo o texto à medida que formos avançando na nossa exposição. Meus irmãos, estima-se que o número de religiões no mundo ultrapassa a casa das 10.000 religiões. Como diz uma pesquisa compartilhada pela Gospel Prime, de um boletim internacional de pesquisa missionária. O fato é, queridos, que conforme o tempo passa, novas religiões surgem no mundo. E a pergunta que nos vem à mente é: será que todas essas religiões são verdadeiras? Será que nós podemos definir uma religião como sendo a verdade? Com o pluralismo e o relativismo predominantes da nossa época, muito tem crescido aquela ideia do ecumenismo inclusivista, que tem chegado a conclusões de que todas as religiões estão corretas, de que todos os caminhos levam a Deus. Você já ouviu falar sobre isso? Mas o fato é, meus irmãos, que apesar de crermos naquilo que nós chamamos de tolerância cristã, que nós temos o dever de respeitar a liberdade de fé de cada um, que pensamentos diferentes não são motivos para nós amarmos menos as pessoas, para respeitar menos aqueles que pensam diferente de nós, na verdade não. Mas apesar disso, se todos os pensamentos eles são verdade, logo não existe verdade. É um princípio que nós conhecemos como um princípio da autoexcludência. Para existir uma verdade, deve existir uma não verdade. Se todas as afirmações diferentes elas são verdadeiras, então a verdade não existe. Mas nós não cremos nisso. Na verdade, a Escritura não nos ensina isso. Pelo contrário, a Bíblia nos fala sobre uma verdade. E uma verdade encarnada, inclusive. À luz da Escritura, nós não temos como sustentar o relativismo, aquela ideia de que cada um constrói a sua própria verdade, de que a verdade ela é relativa. Diante disso, meus irmãos, eu retorno à pergunta anterior: qual é a verdadeira religião? E é justamente esse o tema proposto para a nossa reflexão nesse momento. A verdadeira religião. Tiago nos fala sobre essa verdadeira religião. Em primeiro lugar, ele nos ensina sobre a origem da verdadeira religião. Olha só o que diz os versículos de 16 a 18 e depois o versículo 21. Diz assim a palavra: Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Agora olha só o versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Meus irmãos, a epístola de Tiago é uma epístola incrível e também é muito peculiar. Não apenas por causa dos seus ensinamentos, porque ela é uma epístola bastante prática, mas também pela forma como ela é construída sintaticamente. A carta de Tiago, ela é bem peculiar e bem diferente das epístolas de Paulo, por exemplo. Se nós gastarmos um tempo numa exegese mais estruturalista, nós veremos que a carta ela não segue uma progressão ou uma divisão clara de assuntos, uma subordinação entre eles, como nós encontramos nas epístolas de Paulo. De uma forma mais resumida, é como se a epístola de Tiago
fosse uma espécie de colcha de retalhos. Uma hora Tiago fala de um assunto e de repente ele fala de um outro assunto, aí ele volta a falar daquele assunto no meio de uma explicação de um outro assunto, e aqui nós podemos ver esse tipo de construção. Nós precisamos montar esse quebra-cabeça para descobrirmos o que Tiago tinha em mente. Tiago fala nos versículos 19 e 20 sobre um tema que está relacionado com o problema da língua. Nós não lemos ainda esses versículos, mas no versículo 19 e 20 ele fala sobre os problemas da língua. E ele volta a repetir esses problemas no versículo 26. E depois lá na frente, no capítulo 3, no versículo 1, ele volta a falar sobre esse problema da língua. Então esse é só um exemplo. Nós encontramos aqui nessa perícope, que nós vamos trabalhar nesse momento, referências a assuntos repetidos em outros lugares da carta. É como se Tiago estivesse mandando lampejos de assunto que ele ainda trataria posteriormente. E nós somos tentados a delimitar o nosso texto, a nossa perícope, a partir do versículo 19. Mas o fato é, queridos, que se nós começamos a partir do versículo 19, quando chegamos no versículo 21, parece não ter muito sentido. Isso porque, para entendermos o versículo 21, nós precisamos voltar nos versículos de 16 a 18, como nós lemos agora. Quando nós olhamos para os versículos 16 a 18 e chegamos no 21, nós entendemos aqui que, na verdade, existe uma relação entre o versículo 21 e aquilo que Tiago diz nos versículos de 16 a 18. Existe uma ligação direta entre eles. Tiago, ele vai falar sobre a palavra gerada no versículo 19, e no versículo 21, ele fala sobre a palavra implantada. Então, a palavra gerada no versículo 19 e a palavra implantada no versículo 21. No versículo 27, ele vai falar sobre a verdadeira religião evidenciada. Tiago vai falar sobre a verdadeira religião. E o que ele faz aqui é apresentar a origem dessa verdadeira religião que ele fala lá no versículo 27. Nós somos tentados, queridos, a pensar que pelo fato da epístola ser bastante prática, como é a epístola de Tiago, e falar sobre a importância das obras, é como se ela não desse muita importância para o evangelho. É como se Tiago não desse muita importância para a conversão, para a justificação, mas muito pelo contrário. As obras apresentadas por Tiago, elas só são possíveis por causa do Evangelho. E é justamente isso que ele faz aqui ao apresentar a origem da verdadeira religião. Tiago apresenta a origem, o fundamento da verdadeira religião. Inclusive, nós observamos aqui até mesmo a eleição, a predestinação. Diz aqui que ele nos gerou pela palavra da verdade. E ele fez isso segundo a sua própria vontade, segundo o seu querer. Alguns, meus irmãos, podem dizer que esse ele nos gerou aqui faz uma referência apenas à criação do homem. Porque na sequência ele vai dizer, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Mas é claro no texto que Tiago aqui ele está falando de salvação eterna. É uma nova geração, é a regeneração. Isso está ligado com a vida nova que nós temos em Cristo Jesus. Isso porque, como eu já disse, existe uma clara relação do versículo 18 com o versículo 21 que nós lemos. E no versículo 21, Tiago diz, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago está falando de salvação. Tiago está falando de nova vida. E a ideia de Tiago aqui, queridos, é que Deus, por sua vontade, segundo o seu querer, Ele escolheu nos gerar de si mesmo pela palavra e implantar a palavra em nós. Essa é a lógica de Tiago. Nós somos salvos porque aprouve a Deus, porque Ele escolheu nos gerar pela sua palavra. No versículo 17, Tiago diz que Deus é a fonte de todo o bem. No versículo 18, Tiago diz que Ele nos gerou
pela palavra. Isso quer dizer, meus irmãos, que a palavra que Tiago chama de palavra da verdade é o que pode salvar a alma do homem. Qual é a verdadeira religião? Como nós podemos saber se somos salvos ou não? É possível encontrar salvação eterna? Tiago vai responder que sim. E essa salvação só é possível por meio dessa geração da palavra. E essa fé no Senhor Jesus, que é o que ele fala lá no capítulo 2, versículo 1. A verdadeira religião, queridos, ela pode e deve ser evidenciada pelas obras, mas a origem da verdadeira religião é a fé em Jesus Cristo. A palavra é ser gerado pela palavra da verdade. Palavra essa que é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que morreu na cruz e que venceu a morte, que ressuscitou, aquele diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor. O que salva a alma do homem, no versículo 21, é a fé no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a origem da verdadeira religião, a fé em Cristo Jesus. Somente através da fé em Cristo Jesus pode existir salvação. O Evangelho de Jesus Cristo é essa boa nova de salvação. Só podemos ser salvos mediante a fé, e essa é a origem da verdadeira religião. Mas Tiago continua nos ensinando, e além de apresentar a origem da verdadeira religião, agora Tiago ele vai falar sobre a evidência da verdadeira religião. A evidência da verdadeira religião. Isso está nos versículos de 22 a 25. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas poderoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Nessa perícope, meus irmãos, nós observamos algumas palavras-chave bastante destacadas aqui, enfatizadas por Tiago. Tiago ele usa termos como palavra, ouvinte, praticante, religião. E o que ele faz aqui é um claro contraste entre o falso religioso e a verdadeira religião. O falso religioso e a verdadeira religião. De acordo com Tiago, o falso religioso é aquele que é apenas ouvinte da palavra. E a verdadeira religião é aquela que pode ser evidenciada pela prática dessa palavra. É como se Tiago estivesse desenhando um esquema num quadro. Falso religioso versus verdadeira religião. O falso religioso é aquele que é apenas ouvinte, e a verdadeira religião é aquela formada pelos praticantes da palavra. Ela é evidenciada pela prática da palavra. Ele usa aqui uma ilustração de um homem que vê o seu reflexo no espelho. Os tradutores, eles traduzem esse texto da seguinte forma: o homem que vê o seu rosto no espelho, ele sai e logo se esquece. Mas eu não sei se de fato essa seria uma boa tradução. Eu não sei se eu usaria aqui o vocábulo esquecer. Isso porque no original não é necessariamente a ideia de um esquecimento, mas a ideia de ser ocultado. É a ideia de não permanecer diante da sua imagem. Uma tradução mais literal seria mais ou menos assim: o homem, ele percebe a si mesmo no espelho,
Ele sai e imediatamente ele foi ocultado sobre qual ele era, sobre quem ele era. E no original fica claro esse contraste. Não esquecer e lembrar, mas o contraste entre se colocar ao lado ou não. Ser ocultado e estar ao lado. A ideia aqui não é tanto de esquecer, mas é a ideia de permanecer. O homem, ele tem contato com a sua imagem no espelho, mas ele sai e não permanece mais diante dessa imagem. Ele tem um contato por um momento, mas ele sai e já não está mais junto com a sua imagem, ele não permanece. E o versículo 25, Tiago diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. E o que foi traduzido aqui por persevera, tem justamente a ideia de permanecer ao lado. Então você percebe que o contraste de Tiago não é o contraste entre esquecer e lembrar, mas é a ideia de se permanecer ou não permanecer. Ao contrário do homem que é apenas ouvinte, que é aquele que dá uma olhadinha no espelho, mas não permanece diante da sua imagem o tempo todo, aquele que não é apenas ouvinte, mas é praticante, é o que permanece diante da palavra. É como se estivéssemos o tempo todo diante da palavra à medida que praticamos a palavra. Essa ideia de permanecer aqui é bem aquela ideia de corandeu, né, de Agostinho, diante de Deus. De acordo com a lógica de Tiago, a verdadeira religião não diz respeito apenas a ser gerado pela palavra, mas também diz respeito a permanecer diante da palavra. E meus irmãos, o que nos faz permanecer diante da palavra, com a lógica de Tiago, é a prática. É colocar em prática a palavra. O que considera a palavra e permanece diante dela como praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Vale a pena colocar em prática a palavra. Meus queridos, a verdadeira religião, ela é evidenciada pela prática da palavra. A verdadeira religião é muito mais do que frequentar uma igreja. A vida cristã não é apenas ler livros, escutar sermões. A vida cristã acontece ao vivo, acontece na prática. E não apenas Tiago, mas todos os autores escreveram para pessoas reais, com problemas específicos. A Escritura, queridos, é a teologia aplicada às nossas vidas. É a verdade ganhando vida, praticada, fazendo diferença na forma como nós vivemos. A vida cristã está muito mais ligada com a maneira com que você lida com seus próprios pecados, com a maneira que você trata as pessoas ao seu redor, com as palavras que saem da sua boca, como nós veremos adiante. A vida cristã tem muito mais a ver com as motivações do nosso coração. A vida cristã tem muito mais a ver com aquilo que nós vemos no Instagram, com aquilo que você deseja a qualquer custo. A vida cristã, queridos, é muito mais do que a quantidade de livros que você leu, ou a quantidade de páginas cristãs reformadas que você segue. Até mesmo o que nós chamamos muitas vezes de espiritualidade, ou de aprofundamento teológico, nós podemos fazer pelas motivações erradas. Para passar uma imagem, por inveja, por soberba. Não que não seja importante, meus irmãos, e até mesmo necessário nos aprofundarmos no conhecimento teológico, seguir boas páginas cristãs, frequentar a igreja regularmente, mas o que nós conhecemos, nós o fazemos para colocar em prática. A vida cristã é muito mais do que mero conhecimento cognitivo. No capítulo 3, no versículo 1, o próprio Tiago diz: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. A vida cristã acontece ao vivo, envolve o conhecimento, mas muito mais do que isso, todo conhecimento apreendido deve ser colocado em prática. Nós devemos, queridos, colocar em prática a palavra de Deus em todos os detalhes da nossa vida. Isso tem a ver com as motivações do nosso coração,
com o que nós pensamos. Isso tem a ver com o que nós falamos. Isso tem a ver com o que nós desejamos. Isso tem a ver com a forma como nós tratamos as pessoas ao nosso redor. E é o que nós veremos sobre os problemas específicos daqueles leitores de Tiago. A verdadeira religião, queridos, ela tem a sua origem em Cristo e ela é evidenciada pela prática da palavra. Então, essa é a lógica de Tiago e a forma como ele vem trabalhando esse texto aqui que nós lemos nesse momento. Primeiro ele apresenta a origem da verdadeira religião e depois ele explica que essa verdadeira religião ela é evidenciada pela prática da palavra. E agora, Tiago usa alguns exemplos de como praticar a palavra. Ele ensina a origem da verdadeira religião, ele chama a atenção para a prática da palavra e ele dá alguns exemplos de como colocar em prática a palavra na realidade, nos problemas daqueles leitores. Olha só, versículo 19 e 20 e depois 26 e 27. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago faz aqui é aplicar a palavra aos problemas específicos daqueles irmãos. Ele vai falar sobre a origem da verdadeira religião, e ele fala sobre a prática da palavra, e agora ele dá alguns exemplos reais, de problemas reais, daqueles leitores de Tiago. De como aqueles irmãos eles poderiam agir como falsos religiosos ou como praticantes da palavra. E como eu falei no início da nossa reflexão, a construção textual de Tiago, ela deve ser juntada como peças de um quebra-cabeça. Os versículos 19 e 20, de uma forma didática, eles poderiam ser trazidos para junto dos versículos 26 e 27. Isso porque todos eles formam um compêndio dos maiores problemas daqueles irmãos. Eu não sei se os irmãos repararam, mas Tiago faz referência aqui a alguns problemas que são encontrados exaustivamente ao longo da carta, como peças maiores desse quebra-cabeça. E na lógica de Tiago, como que estruturado num quadro, fica claro que a verdadeira religião, a religião pura, é formada por praticantes da palavra, e ele dá 3 exemplos de como praticar a palavra. Ele vai dizer que nós devemos ser pronto para ouvir e dominar a língua, visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Tiago ele está denunciando aqui alguns problemas daquelas comunidades. E ele está exortando aqueles irmãos a colocar em prática a palavra, aplicando essa palavra a esses problemas específicos. E esses problemas de Tiago seguem a lógica contrária. A falsa religião é formada por aqueles que são apenas ouvintes, que não permanecem diante de Deus, ao lado de Deus, ao lado da palavra, porque não a praticam. E os mesmos exemplos estão aí para provar isso. Problemas com a língua, que ele vai tratar mais para frente, lá no capítulo 3 da sua carta. Ele vai citar aqui o problema de órfãos e viúvas, que aponta para um problema que ele vai trabalhar exaustivamente na carta, que é a parcialidade nas relações entre pobres e ricos. E ele também faz referência ao mundanismo, que é um outro assunto que ele vai trabalhar exaustivamente ao longo da sua carta. Infelizmente, nós não temos tempo aqui para trabalhar exaustivamente cada um desses temas. Problema com a língua, parcialidade nas relações sociais, mundanismo. Mas, ao aplicar esses pontos para as nossas vidas,
Eu não pude deixar de lembrar de um livreto que marcou a minha vida também, 5 votos para obter poder espiritual, do A.W. Tozer. 5 votos para obter poder espiritual. O nome assusta um pouco, mas é bastante doutrinário, bem ortodoxo, os irmãos podem ficar tranquilos. E alguns desses votos têm a ver com esses problemas daqueles irmãos, dos leitores de Tiago, e também os nossos problemas muitas vezes. O primeiro deles talvez esteja ligado com esse problema aqui de Tiago, os problemas ligados com a língua. O primeiro voto: nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Meus irmãos, nós somos tentados a falar mal das pessoas ao nosso redor. Numa forma de autoafirmação, nós pensamos que falando mal das pessoas, nós vamos nos favorecer de alguma forma, mas a realidade é que nós só temos a perder com isso. E muitas vezes somos tentados a falar mal do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais, da nossa igreja, dos nossos pastores, das pessoas que trabalham conosco, estão ao nosso redor. Lembre-se, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Um dos problemas daquelas comunidades eram problemas ligados à língua. E nós devemos tomar cuidado também, porque somos tentados a exagerar ao falar mal das pessoas ao nosso redor. Lembre-se, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Um outro voto, e talvez esteja ligado com essa questão da parcialidade nas relações sociais. Havia um problema naquelas comunidades, problema de pobres e ricos. Os ricos estavam menosprezando os pobres, e Tiago vai trabalhar isso exaustivamente na carta. Um outro voto apresentado por Tozer que tem a ver com isso: não seja dono de coisa alguma. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a pensar que seremos melhores se tivermos mais dinheiro, se tivermos boa condição financeira, nós seremos mais bem vistos. Isso até pode acontecer aos olhos da sociedade, mas diante de Deus, todos nós somos iguais, todos nós carecemos da graça de Deus, e tudo que temos e somos é fruto da sua graça. Nada é nosso, tudo é emprestado para nós. Meus irmãos, riqueza é muito mais do que ter dinheiro. E sabe como Tiago, ele resolve esse problema da parcialidade nas relações sociais? Tiago apresenta Cristo como a maior riqueza que um homem pode receber. Independente de quanto de dinheiro você tem na conta, independente de onde você trabalha, qual o seu grau de instrução, onde você mora, Cristo é a maior riqueza que um homem pode receber. Ninguém é maior ou melhor do que os outros por conta da sua conta bancária, das suas riquezas, mas Cristo, Ele é tudo em todos. Nada é nosso, tudo é emprestado para nós. Então lembre-se, não seja dono de coisa alguma. Primeiro, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Segundo, não seja dono de coisa alguma. E terceiro, Tiago vai falar sobre o problema do mundanismo, e ele vai trabalhar isso ao longo da carta. Ele diz que o problema do mundanismo é o amor aos prazeres. E um outro voto, apresentado por Tozer nesse livrinho, 5 votos para obter poder espiritual, ele fala o seguinte: trate seriamente com o pecado. Trate seriamente com o pecado. Meus irmãos, nós ainda temos a natureza pecaminosa. Nós vivemos num mundo caído. Nós somos tentados constantemente a desobedecer a Deus, a buscar saciar os nossos prazeres, a nossa vontade fora do padrão de Deus. E a Bíblia chama isso de pecado. Mas se nós queremos ser bem-aventurados, como o próprio texto diz, nós devemos tratar seriamente com o pecado. Nós devemos tirar a sujeira debaixo do tapete. Tem alguns pecados que nós tratamos como pecados de estimação, que nós temos tanto carinho, cuidamos, zelamos, mas na verdade Deus, ele detesta o pecado. Esse pecado que nós cometemos com o maior prazer e zelamos e cuidamos e tratamos com carinho, Deus, ele repudia. E se nós queremos glorificar a Deus, ser plenamente satisfeitos nele, nós devemos tratar seriamente com o pecado.
Fica a dica para os irmãos, se quiserem continuar a leitura, é um livretinho, 5 votos para obter poder espiritual, mas pelo menos 3 desses votos estão ligados a esses problemas, que eram problemas específicos dos leitores de Tiago, mas que é uma tentação para nós também. Problemas ligados com o mundanismo, problemas ligados à relação de parcialidade nas relações sociais e também problemas ligados com a língua. Lembre-se, nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Não seja dono de coisa alguma. Trate seriamente com o pecado. Eu espero que você seja abençoado, edificado para a glória de Deus. Ou convido você a fechar os seus olhos e fazer juntamente comigo uma oração nesse momento, agradecendo a Deus pela sua palavra e que Ele nos ajude a colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos na meditação da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de conhecermos um pouquinho mais da origem da verdadeira religião, de como nós devemos praticar essa verdade que nos salva, que nos liberta, mas que também nos apresenta um novo estilo de vida, uma nova ética, uma nova moral, um novo padrão, um padrão baseado no Evangelho de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, a tratar seriamente com os nossos pecados, a não ser dono de coisa alguma e nunca passar adiante algo que prejudique alguém. Perdoe, Senhor, todos os pecados que nós cometemos e todas as vezes que falhamos nisso. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, Senhor, a refletir Jesus Cristo através da nossa vida. Nós te louvamos por esse momento, clamamos pelo teu perdão e pelas bênçãos do Senhor derramadas sobre nós e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça de dar um like no nosso vídeo, curtir a nossa página e também compartilhar com seus familiares e amigos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.